Ok. Então vamos lá, Francis, está com você. Legal. Queridos, boa noite para vocês. Que a graça de Deus esteja com todos vocês aí. Muito legal aqui estar com vocês aqui. E quando convida, a gente dá um jeito de participar, aprender junto. E que Deus continue abençoando sempre vocês aí, onde vocês estão e cuidando de vocês, tá? Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos da Bíblia e aí depois a gente vai colocar no contexto aí, um testemunho aí muito legal, uma história super interessante. E aí vocês vão ver que quando a gente pedir uma coisa para Deus, a gente tem que tomar muito cuidado no que vai pedir, porque se for da vontade dele, a coisa vai acontecer, entendeu? E aí, queridos, tem um texto da Bíblia, ele é muito emblemático, assim, né? Porque a gente fica com aquele ponto de interrogação, se a gente se envolve naquele senso de missão, por amor ou por temor, né? Então, já deu para vocês terem uma ideia que eu estou falando de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. É um texto que mexe muito com a cabeça dos irmãos. E 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Espero que vocês consigam achar aí, aí a gente vai ler aí e a gente vai acompanhando. Ele diz assim, tudo bem aí? 1 Coríntios, né? Capítulo 9, versículo 16, na minha versão diz assim: se anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. E aí, queridos, tu tá lá na igreja, você estudou a Bíblia, e aí você entende que um cristão, aquele que aceita Cristo Jesus, que segue Cristo Jesus, tem que estar inserido naquele contexto da missão, de pregar o evangelho, só que você não se identifica, assim, como um pregador do evangelho, ou como dar um estudo bíblico, enfim. E às vezes fica muitas pessoas se martirizando ali no banco da igreja, pensando assim, nossa, como é que eu vou me envolver na pregação do evangelho? Como é que eu vou compartilhar? Porque eu não falo direito, eu não sei dar estudo bíblico. E aí, de repente, vem esse texto da Bíblia, se eu anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, porque se eu não pregar, ai de mim, e agora o que é que eu vou fazer? E aí alguns fazem por amor e outros fazem com medo, porque se eu não pregar, ai de mim, eu não vou para o céu, eu vou queimar, né? Queridos, para entender isso aqui, a gente tem que entender o contexto da carta de Coríntios, né? Uma carta escrita por Paulo há quase 1900 anos atrás. Ele escreve para a igreja de Coríntios, que era uma igreja que ficava lá na Grécia. Era uma igreja que estava passando por muitos problemas. Era uma região portuária, onde recebia muitos navios e mercadorias transitavam por ali. Não era uma região tão rica assim, mas tinha lá alguns pontos interessantes ali, que tornava a cidade um pouco atrativa, mas a igreja de Coríntios passava por alguns problemas, né? Ela tinha divisões, era uma igreja que tinha divisões, era uma igreja que tinha problema de incesto, era uma igreja que tinha, seus membros estavam envolvidos em processos judiciais entre membros, né? Era uma igreja que também tinha problemas de imoralidade sexual, problemas de casamento e divórcio, idolatria, dons espirituais, a dúvida se a ressurreição de Cristo já havia acontecido ou não. Enfim, diante de tudo isso, Paulo se deparou com tudo isso e falou, nossa, calma aí, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer uma carta, enviar para eles, e aí vem 1 Coríntios. E o interessante é que passa quase 2000 anos e a gente percebe que os problemas deles lá não é diferente dos problemas que a gente vive aqui, com algumas outras coisas que vai permeando aí o nosso redor, né? E aí, Paulo, quando você chega o capítulo 9, que a gente leu, se você for ver versículo por versículo, a maioria dos versículos, Paulo agora, ele está falando da questão da liberdade e os direitos dele está inserido aí nesse contexto aí da pregação do evangelho. Mas o interessante do capítulo 9 de 1 Coríntios é que Paulo ele passa o tempo todo fazendo perguntas. Perguntas. E o interessante é que para você desenvolver uma boa conversa, para você refletir, pensar, uma pergunta é interessante, porque te faz uma pergunta, você começa a pensar, refletir no fundo da tua alma, começa a mexer com você para que você possa se entender o contexto ali, enfim, do que está acontecendo. E aí o capítulo 9 de 1 Coríntios, ele vem com muitas perguntas.
E aí, de repente, vem o versículo 16, e aí Paulo ele já começa dizendo o seguinte, olha, eu estou envolvido com o evangelho, mas isso para mim não é aquele motivo de orgulho, dizer assim, eu prego, eu dou estudo bíblico, eu estou em vantagem em relação a alguns irmãos. Não. O negócio é o seguinte, se eu estou anunciando o evangelho, eu não tenho que me gloriar de nada, de nada. E aí ele fecha, né, esse versículo com um ponto de exclamação dizendo o seguinte, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E a questão aí por que ai de mim? E aí eu gosto de relacionar isso daí com outro aspecto interessante. Se você pegar a palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse a Gênesis, ele só tem uma mensagem. E que mensagem é essa? Salvação. O ponto aqui é salvação. E só tem um personagem central e principal, é Cristo Jesus. Então, o ponto aqui, quando ele fala assim, quando Paulo está dizendo, ai de mim se não prego o evangelho, ele está ligado à sua salvação. Aí, trazendo agora para a gente refletir e pensar, e esse é o ponto, dizendo o seguinte, tá, mas calma aí, eu não estou tão inserido nessa pregação do evangelho como eu deveria estar, então eu estou tão distante assim da salvação, como isso funciona? Como isso vai se aplicar? Eu quero levar você, depois a gente volta para 1 Coríntios 9, tá? Mas eu quero levar você agora para Romanos, capítulo 10, versículo 13. Olha que interessante aqui. A gente vai ler do versículo 13 ao versículo 15. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao versículo 15. Eu gosto muito desse texto. Ele é muito bonito. Tem uma informação, tem uma mensagem linda aqui. O versículo 13, ele diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Óbvio, que se eu perguntar para vocês, quem quer ser salvado, todo mundo vai falar. Ninguém quer se perder. Deus ele não cria o ser humano para viver isolado por conta de uma pandemia. Deus ele não cria o ser humano para sofrer e perder tantas pessoas queridas e próximas que nós conhecemos. Deus ele não cria o ser humano para isso. Ele cria o ser humano para viver eternamente. Por uma condição de desobediência, o mundo se tornou o que está hoje e nós somos pecadores condenados à morte. Mas nós temos a esperança da salvação. Nós queremos ser salvos. E aí Paulo ele vem dizendo o seguinte, se você invocar, e a invocação aqui, qual é o ponto aqui? Qual é o significado? É pedir proteção, é força divina, é algo transcendental, é algo que está além da nossa realidade desse mundo pecador. Então, tipo assim, se tem alguém que pode me ajudar, ele não está nesse mundo. E esse alguém é Deus. E a Paulo está dizendo o seguinte, se você invocar, pedir a presença de Deus na tua vida, tu serás salvo. E aí, quando você chega no versículo 14, é interessante que o versículo 14 e o versículo 15, ele mostra um quebra-cabeça. E o quebra-cabeça é assim, ele começa no versículo 14 falando assim, como, vírgula, porém, vírgula, como, porém, invocarão aquele que não creram? Ele pergunta. E aí ele continua, e como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aí, queridos, é interessante isso aqui. Porque diz assim, não, legal, eu quero invocar, mas tá. Mas para mim invocar, eu tenho que acreditar. Tá bom, mas eu vou acreditar em quem? Então eu preciso ouvir. Tá, mas eu vou ouvir, para me ouvir, alguém tem que falar. Alguém tem que pregar. Tá? E aí, tem uma coisa interessante. Quem vai pregar? Quem vai falar? Só para a gente pensar. Vai pensando. E aí vem o versículo 15 e diz assim, e como pregarão se não foram enviados? E Paulo aqui, ele está fazendo uma pergunta. E aí você começa a pensar. Olha só, acredito que todo mundo aqui é brasileiro e está aí nos Estados Unidos. Vocês foram enviados aí para fazer o quê? Só para você pensar. Vocês foram enviados aí para fazer o quê? Então, você percebe que tem a mão de Deus na tua vida te guiando e te orientando? Se Deus ele te coloca para você morar num determinado país, numa determinada cidade, é porque tem coisas maravilhosas para você fazer aí, para você compartilhar. Se ele te coloca para estudar num colégio tal, para trabalhar naquela empresa tal, as portas que ele fecha é porque a tua missão ali acabou. Aqui abrir é porque está abrindo um horizonte de perspectivas, de muitas coisas interessantes para acontecer ali. E o ponto interessante aí, em primeiro lugar,
é a missão de pregar o evangelho. Aí você está pensando, tá, mas eu não sei pregar, eu não sou uma pessoa articulada, eu não tenho uma oratória boa, eu não sei dar estudos bíblicos, enfim, tal. Como é que eu posso pregar? E aí vem uma coisa interessante. Aí a gente volta no versículo 14. Tá, eu quero invocar. Para invocar, eu tenho que acreditar. Então, é local. Eu acredito, eu invoco. Mas para mim acreditar, crer, eu tenho que ouvir. Para mim ouvir, alguém tem que falar. Certo? Então, se alguém prega, eu acredito que ele prega aquilo que é algo que está muito assimilado no contexto da sua vida. Porque a maior pregação não é o que eu falo, mas o que as pessoas estão enxergando e vendo em mim, em você. O ambiente onde você está inserido, ali diz uma coisa interessante. Nós somos, a lição, ela pontua isso muito bem desse trimestre, que fala sobre missão, né? Ela fala que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, aonde vai um filho de Deus, tem sabor. Aonde vai um filho de Deus, ele brilha, ele ilumina. Agora, é uma coisa interessante. Você só dá aquilo que você tem. Se você não consegue dar, é porque você não tem. E para você ter, você precisa passar momentos de comunhão com Deus. E aí, o que é a comunhão com Deus? É a oração, certo? E aquele momento que você estuda a Bíblia, a lição da Bíblia. Ali você está se alimentando, certo? E depois você vai viver as suas orações. Tá? A gente não conversa com Deus, a gente não quer crescer mais, a gente quer ser mais, a gente quer mudar. Então, Deus dá essa oportunidade no dia a dia da gente colocar em prática o que a gente aprende na escola bíblica, que são os teus momentos pessoais com Ele. E aí, então, é isso aí. Então, você prega com o teu testemunho. Então, aí, de repente, você está aí na tua vizinhança e tem um vizinho que está te observando e falou, nossa, mas vocês são diferentes. E é interessante porque tem uma história, essa história tinha um irmão que ele ia dar um estudo bíblico na casa de uma pessoa. E toda vez quando ele saía, o vizinho ficava observando. E aí, esse vizinho um dia chamou e foi conversar com ele e falou assim, nossa, me fala uma coisa, eu percebo que você vem sempre com uma outra pessoa para falar alguma coisa nessa casa aí. E o que é que vocês falam aí? Ele falou, mas outra pessoa? Eu entro sozinho. Ele falou, não, você não entra sozinho. Você entra com uma outra pessoa. Inclusive, dá para perceber que existe um brilho na vida de vocês. Você percebe? Olha que coisa interessante. Os filhos de Deus, eles brilham. Eles brilham, mas por quê? Porque ele passa mais tempo em comunhão com Deus. Quanto mais tempo você passa com Deus, ali em comunhão, aquela coisa de Moisés. Moisés, quando ficava tão perto de Deus e quando se aproximava de um povo que estava tão distante de Deus, eles não conseguiam ver a face direita de Moisés. Falou, Moisés, é o seguinte, ó, põe outro representante, põe um pano aí na tua cabeça, porque Moisés brilhava? Porque ele estava perto de Deus. Porque os discípulos eram notados como seguidores de Cristo Jesus, porque eles andavam com Jesus. E aí o vocabulário deles era diferente, a maneira de se vestir é diferente, o comportamento é diferente. Então, quanto mais tempo você passa com Deus, você passa a refletir, impactar aonde você está. E aí, o versículo 15, no último parágrafo, ele diz assim, ó, como está escrito, quão formosos são os pés de quem anunciam coisas boas. Que coisa linda. Que coisa linda. Olha só, quão formosos são os pés de quem anunciam coisas boas. Né? Ou seja, você passa a ter um relacionamento com Deus, você passa a viver isso, e essa transformação começa a acontecer na tua vida, muitas coisas vão mudando gradativamente. Quando você vai no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 55, falando de transformação pela graça, Ellen White, ali ela cita a diferença que acontece na vida de João e Judas, os dois perto de Jesus, mas um extremamente conectado para mudar e um outro conectado para tirar proveitos próprios. E aí ela mostra o processo de transformação que vai acontecendo na vida de João, ele é gradativo, é aos poucos. E assim acontece na nossa vida. E aí você vai brilhando, você vai impactando. E aí você pode estar pensando, poxa, legal, eu tenho comunhão, eu estudo a Bíblia, eu oro, mas eu estou perdido nessa questão de estar inserido na pregação do Evangelho, de pregar, de falar. E ainda mais agora com essa pandemia, é difícil de se aproximar das pessoas, e quando se aproxima tem que ser com máscara, manter distância. Como é que isso vai funcionar? Queridos, Paulo responde. Aí eu quero voltar para 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19
até o versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 19, Paulo diz assim, olha só, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Eu procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Eu tenho muitos personagens preferidos na Bíblia. O primeiro é Cristo Jesus, porque ele vem, quebra todas as barreiras de preconceito, vem com uma cabeça diferente, sabe? Para se aproximando das pessoas, assim, para atender as necessidades das pessoas, e aí sim, depois compartilhar o Evangelho. A lição dessa semana fala sobre isso também. E o outro é Paulo, porque depois de Cristo Jesus, o mais evangelista que eu enxergo e vejo na Bíblia é Paulo. E Paulo, ele virou um especialista nisso daí. E Paulo, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, o meu foco é pregar o Evangelho. E aí eu vou me adaptando à necessidade que eu precisar ter para levar a palavra de Deus. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, ó, assim, no versículo 19 ele diz assim, ó, eu não devo nada a ninguém, por isso que eu sou uma pessoa livre. Tá? E se preciso ser, eu serei escravo de vocês, para me aproximar de vocês com o intuito de pregar o Evangelho. Olha que coisa legal. E aí, na narrativa, ele continua. Se eu preciso ganhar os judeus, né, eu me faço de judeus, certo? E aí ele diz assim, sobre o regime da lei. Aqui, Paulo, o que ele está dizendo assim? Como se eu mesmo vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. A questão é que ele era cidadão romano. Então, ele pegava todos os direitos que a lei naquele tempo reservava para ele como cidadão romano, e ele apagava da vida dele e falou, bom, agora eu sou judeu, porque eu também sou cidadão judeu. E se eu tenho que me aproximar dos costumes de vocês, da cultura de vocês, para poder conversar com vocês de Jesus, eu vou fazer isso. Eu não estou renegando a lei de Cristo, porque ela é minha essência. Esse é o ponto aqui que ele está falando. E ele diz assim, ó, se for preciso me fazer de fraco para ganhar os fracos, assim serei. E aí, ele fecha o versículo 22, assim, ó, eu fiz-me de tudo para com todos, a fim de todos os modos salvar alguns. Como é que eu posso entender isso no momento que nós estamos vivendo? A palavra de Deus, que é isso aqui, são princípios. E aqui não se negocia, tá? Tá aqui e a gente tem que viver isso daqui. O que é que muda? A maneira como eu comunico isso para as pessoas. Porque, olha só, se eu pegar meu tempo lá de 30 anos atrás, a maneira como a gente trabalhava com os jovens lá, se eu pegar aquele sistema de trabalho e trazer hoje, esquece, não vai funcionar. A cabeça dos jovens hoje é outra. O mundo hoje é outro. E olha que coisa interessante. A velocidade que as coisas vêm mudando, ele foi mudando gradativamente. E esse ano houve uma mudança muito forte. Muito forte. Então, o que acontece? Como é que eu vou continuar levando a palavra de Deus e ela sendo tão relevante para as pessoas? Eu tenho que fazer de tudo para com todos, a fim de todos os modos. Olha que Paulo fala assim, a fim de todos os modos ganhar todos. E aí, queridos, eu participei uma vez do Brasil Seeds, né? É um programa, eu acho que vocês devem conhecer, a nível mundial, que ele acontece em várias partes do mundo e envolve evangelistas do mundo inteiro, onde eles compartilham experiências, tá? Experiências de pregação do evangelho de maneira diferente. E aí eu vi uma palestra de um pastor canadense, de um grupo de pessoas que se reunia no determinado dia da semana para comer fast food, ou seja, fazer uma boquinha. E quem não gosta de comer? Eu gosto. E aí ele se reunia ali no fast food para comer. E ali eles comiam, vaziam social, batiam um papo, desenrolou uma amizade. E aí, com o tempo, eles começaram a falar coisas da Bíblia, coisas cristocêntricas. E aí, acredite, depois de um bom tempo, saiu uma igreja. E essa igreja nasceu dentro de um fast food. Olha que legal. E tipo assim,
Aí eu já fui em algumas igrejas que não tem púlpito, que o pregador ele não prega de paletó e gravata, né? Lá na igreja do Morumbi, em São Paulo, né? O pastor, o pregador, ele vai com uma camisa normal, tranquila, tem uma banda, tem uma programação diferente lá, porque o intuito ali é o seguinte: você precisa atrair. Então, como é que você vai atrair as pessoas? Então, primeira coisa, você vai identificar a tua área de influência e, de acordo com a tua área de influência, dizer o seguinte: como é que eu posso desenvolver como é que eu posso me aproximar das pessoas e depois eu desenvolver um trabalho na minha igreja para que a minha igreja seja relevante na minha comunidade? E é isso que Paulo está falando. Existem várias maneiras de você pregar o evangelho. O que não pode acontecer é você pegar uma forma engessada e querer dar isso para todo mundo. E as pessoas hoje, elas não querem ser rotuladas. Não adianta dizer assim, ó, nem vem me rotular que isso eu não quero. Mas se você chegar num formato diferente, de uma maneira diferente, fazendo amizade, atendendo as necessidades das pessoas e apresentando um projeto de igreja diferente, que vai de acordo ali com o nível cultural, social das pessoas, aí a coisa vai acontecer. E aí eu percebi uma coisa nos lugares que eu vou pregar, nos lugares que eu viajo. As igrejas hoje que mais estão crescendo e que mais tem pessoas dentro da igreja são pessoas que estão fazendo alguma coisa diferente e sintonizadas com o que está acontecendo ao seu redor. As igrejas que estão paradas há um tempo, assim, aquela coisa assim do passado, são as igrejas que estão esvaziando e têm dificuldade muito grande de segurar o jovem na igreja e têm dificuldade de crescer. Existem locais tradicionais. Esses locais tradicionais, a igreja funciona muito bem, ótimo, campeão. Mas se você quer ir avançar, ir mais além para o mundo que está em transformação, para o mundo que está mudando, você tem que pegar essa ideia de Paulo aqui. Ou seja, entender o que está acontecendo, me inserir nesse contexto e levar a palavra de Deus que não muda. E aí, pois bem, eu sou administrador de empresa, trabalhei muito tempo ganhando dinheiro para as empresas que eu trabalhava, e depois chegou um tempo que eu estava refletindo, estava no Rio de Janeiro, e aí eu pensando, nossa, eu ganho muito dinheiro para as empresas que eu trabalho, mas a questão é, o que eu estou ganhando para Jesus? E aí, às vezes, eu fui trabalhar nessa empresa, me tornei gerente muito novo, muito jovem lá, e como tinha tudo que um jovem queria. Um bom emprego, ganhando bem, viajando de avião o tempo todo e morando em hotel. E aí você conhece o mundo, né? Mas eu sentia um vazio muito grande. E eu falava, nossa, não, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso estar mais envolvido, inserido, enfim, tal. E todo lugar que eu viajava, eu via uma igreja adventista que mexia comigo e tal. Aí eu falei assim, Senhor, o negócio é o seguinte, eu quero ganhar almas para Jesus. E eu pedi isso para ele chorando assim, subindo a Serra do Grajaú, saindo ali da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Grajaú, para ir para Tijuca, assim, aquele verde, assim, tal, chorando ali, escutando o hino da igreja e tal. Pois bem, para encurtar a história, o tempo é curto. Aí eu fui para São Paulo, depois eu voltei para o Rio de novo, não estava feliz, eu não estava contente, e aí surgiu uma oportunidade para vir para o interior de São Paulo, e aí tá, vim para o interior de São Paulo. E eu vim com esse objetivo, com foco de missão, de me envolver mais na pregação do Evangelho. Então, eu era o primeiro a chegar na igreja, sentava ali no meu banco, estudando Bíblia, devorando livros e mais livros, pesquisando, ouvindo bastante sermões. Eu gosto de escutar sermão, né? E aí, o que aconteceu? E aí eu frequentava a Igreja Central de Sorocaba. O William conhece bem essa igreja, né? Está bem reformada, linda e tal. E aí, um belo dia, o professor, ele faltou da igreja, né? Ele não pôde ir e todo mundo apontou para mim e falou, não, você passa a lição. Aí eu olhei assim, tal, pegou de bate-pronto lá, eu fui, passei a lição para eles. E aí, no outro sábado, Beto, um amigo nosso aí, falou, Franz, olha, eu vejo que você chega cedo na igreja e eu quero te dar uma classe aqui para você conduzir e tal. Eu falei, legal. E aí ele falou que tem uma coisa, você tem que relacionar os nomes das pessoas que frequentam a classe para você orar com elas, ou pelo menos ligar para elas, né? Eu falei, eu vou fazer melhor, eu vou visitar, né? E aí eu visitava eles e tinha uma irmã lá na nossa, ela era de Franca, ela frequentava a nossa classe, ela não era adventista, e ela ia na igreja. E eu comecei a frequentar a casa dela.
E de tanto frequentar e fazer só visitas, porque eu não cheguei a desenvolver estudos bíblicos com ela, eu visitava e todo o processo de aprendizado dela acontecia na escola sabatina. E só de fazer esse processo de visitar e ela ser evangelizada através do estudo da Bíblia, da lição lá, ela tomou a decisão pelo batismo. E aí, meu amigo, no primeiro ano eu já mal cheguei em Sorocaba, com 2 meses já ganhei a primeira alma para Jesus e eu fiquei eufórico. Eu falei, nossa, isso aqui funciona mesmo. Aí eu fiquei pensando, você tem que tomar cuidado que você vai pedir. Se você pedir e tiver no plano de Deus para a tua vida, meu amigo, o negócio vai acontecer. Nossa, e aí ela se batizou. Nossa, foi muito legal o batismo dela na igreja. Uma coisa assim, né? E aí o que acontece? Aí o tempo passa, você vai fazendo as amizades e tal, né? E aí eu fiquei sabendo de um amigo meu que estudou comigo no ENA, o Jerry, e a mãe dele era Lindalva. Ela morava lá na vila dos professores, tinha a casa do diretor e a casinha dela era depois do diretor. E ela criava os 3 filhos, o marido já tinha morrido, e eu fiquei sabendo que o Jerry era meu amigo em 84, no ENA. Depois de todos esses anos, eu vim para cá em 2005, né? Ou seja, aí 21 anos depois, eu fiquei sabendo que ele estava morando aqui em Sorocaba e frequentava a igreja de Votorantim. Aí eu falei, poxa, legal, eu vou lá conhecer o Jerry. E aí eu fui lá conhecer o Jerry, rever o Jerry. Aí eu fui, vi, aí a gente deu um abraço e tal, conheci a igreja lá de Votorantim. E aí, quando eu estou saindo da igreja, a esposa do ancião chegou para mim assim, dá para você pregar um sábado aqui? Eu falei, dá, não tem problema. Pensando melhor, por que você não faz uma semana de oração? Aí eu fiz uma semana de oração lá, para eles, assim, foi super legal. Aí eles me convidaram para frequentar lá. Só que aí, eu já estava com um projeto acontecendo na Igreja Central de Sorocaba. Aí eu falei, Senhor, e agora? O que é que eu faço? Eu falei, vou colocar na mão de Deus, né? Aí eu falei, Senhor, eu preciso tomar uma decisão. E qual vai ser o sinal? Enfim, fiquei esperando. Aí chegou um sábado, que chegou a hora de começar a escola sabatina, e na minha classe só tinha 2 pessoas. E as outras classes estavam todas lotadas. E não chegava ninguém. Eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Aí caiu a ficha. E justamente as 2 pessoas que estavam na minha classe, eram as 2 pessoas que eu poderia fazer um convite para assumir a classe lá, para que eu pudesse estar livre para ir para Votorantim. Aí eu fiz o convite para um amigo lá, que eu conheci lá, ele tinha me levado para almoçar na casa dele. Então, eu falei, você pode vir aqui, eu recebi um convite para ir para Votorantim, mas eu preciso arrumar um professor aqui. E aí esse meu amigo, ele aceitou. E depois, no outro almoço na casa dele, ele me falou o seguinte, olha, você veio... Aí eu contei a minha história, que eu não posso contar tudo agora, porque o tempo não me permite, e eu estou resumindo. Pode contar alguma coisa, sim. Tá. Pode ir. E aí, eu almoçando na casa dele, ele falou assim, olha, Franz, você saiu do Rio de Janeiro, você largou tudo lá e veio para cá por minha causa. Nossa, eu fiquei muito emocionado. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu falei, olha, eu estava super desanimado na igreja, eu estava assim, desmotivado, eu não sabia o que fazer, e de repente eu vi uma pessoa lá nova, jovem, de uma maneira diferente, falando as coisas. A sua maneira me motivou tanto, que eu fiquei tão animado, e quando você me convidou para ser professor, eu aceitei de prontidão, na hora. Nossa, aí você vê Deus atuando, né? Aí, voltando para a classe, depois que eu convidei ele para aceitar ser professor lá, porque eu tinha que ir para Votorantim, adivinha? Os alunos da classe começaram a chegar. Todo mundo começou a chegar na hora. Eu falei, Senhor, eu entendi o sinal, é para mim ir para Votorantim. E aí, 2006, eu fui para Votorantim, e aí a gente começou a desenvolver um trabalho lá. E a primeira coisa que eu cheguei em Votorantim, eu nunca quis cargo na igreja, nunca precisei disso. E eu peguei o ancião da igreja, a gente começou a visitar os membros da igreja, né? Todos os membros, a gente ia visitar. Visitei todo mundo lá com o ancião. Depois que eu visitei todo mundo, eu falei para ele, agora a gente precisa de estudos bíblicos, né? Apareceu 3 estudos bíblicos. 3. Que a gente dava lá no bairro daqui, que chama-se Altos de Votorantim. Agora, olha que coisa interessante. E lá eu comecei a dar 3 estudos bíblicos lá. E eu ia com um ancião e naquele tempo a minha namorada, que seria a minha futura esposa. Olha o que Deus estava preparando para mim. Olha para você ver como são as coisas. Seria a minha futura esposa, o amor da minha vida, né? A tampa da minha panela. Uma bênção na minha vida, porque, olha, para mim aguentar esse meu ritmo assim, só ela mesmo, né?
E aí que acontece? A gente começou a dar 3 estudos. E aí eu percebi o seguinte, que o pessoal que ficava ali em Altos de Votorantim era distante para eles se deslocarem lá para a igreja da Central de Votorantim. E o pastor que estava 3 anos depois, ele queria terminar o ministério dele, ele queria terminar com uma igreja. Eu falei, pastor, olha, se tem que fazer uma igreja, eu acredito que tem que ser lá em Altos de Votorantim, porque os irmãos têm dificuldade para sair de lá e vir para a Central. E ele falou, Franz, olha, eu nunca inaugurei uma igreja nova, então seria um prazer fazer isso daí. Então era novo para ele e uma novidade para mim também. Aí eu já era diretor do trabalho missionário e tal. E a gente saía e ficava procurando terreno para a gente montar a igreja, né? E aí o que acontece? Aí a gente conseguiu um terreno, a associação, em vez de comprar um, comprou 2 para construir a igreja. Foi uma bênção de Deus, mas aí eu já conto isso depois, porque aí um dos meus estudos bíblicos virou pequeno grupo. E nesse pequeno grupo ele acontecia de sábado à noite, e aí o que acontecia? Era uma coisa de Deus. A gente pegava todos os jovens, a gente comecei com jovens, com a turma na igreja, e de repente veio todo mundo. A gente ia para o terreno da igreja, a gente chegava no terreno da igreja lá, e a gente fazia uma oração e distribuía o pessoal com as ruas ali do bairro para todo mundo fazer pesquisa. E o interessante é que eu bati numa casa, a dona da casa perguntou, vocês são testemunho de Jeová? Eu falei, não, nós somos adventistas. Nossa, mas por que vocês demoraram tanto para chegar aqui? Você percebe? Por que vocês demoraram tanto para chegar aqui? Eu falei, nossa... E a gente começou a impactar o bairro lá, fazendo e tal. Mas presta atenção para você ver como as coisas aconteceram mesmo. Aí teve um sábado de manhã que eu preguei, à tarde eu fui fazer trabalho missionário, e à noite tinha um pequeno grupo lá nessa casa que a gente fazia com todo mundo junto. A gente dava estudos bíblicos e depois a gente ia para casa e fazia um pequeno grupo, e o pastor já estava fazendo um ensaio lá para preparar o pessoal ali para ir para a igreja. E eu estava super cansado. Eu queria ir para casa descansar. E quando eu estou me preparando para ir para casa, a Silvia, que mora lá nesse bairro, ela chegou para mim e falou assim, Franz, tem como você me dar uma carona? E eu pensando comigo, eu não acredito que está acontecendo comigo. Por quê? O ancião da igreja precisava visitar a irmã Ana. A irmã Ana, se não me falha a memória, ela tinha feito uma cirurgia e ele precisava ir lá visitar ela. Só que ele tinha moto. E não dava para a Silvia ir de moto com ele. Então eu tinha que ir de carro com ela. Eu falei, nossa, mas meu Deus, eu já fiz a minha parte. Eu já preguei. Eu já fiz pesquisa. Eu já dei estudos bíblicos. Eu participei de pequeno grupo. Chega, eu quero descansar. E Deus falou, não, ainda tem mais. Aí eu coloquei a Silvia no carro. Falei, vamos, Silvia. E conversando com a Silvia e por dentro falando comigo, né? Não vou descer do carro. Vou deixar ela lá e vou me despedir e vou cair fora. E aí, quando eu chego na casa lá da Ana, ela não estava na casa dela, ela estava na casa da filha dela, que é a Lucy. E quando eu parei o carro lá, aí eu falei, aí ficou aquela coisa, né? O Espírito Santo, desce, desce, desce. Eu não queria descer, não queria descer, não queria descer, não queria descer. Pensando, desce, desce. Eu falei, desci. Você acha que eu vou brigar com Deus? É ruim, hein? Aí eu desci. Quando eu desci, aí eu entrei na casa. Aí a irmã Ana estava deitada, eu cumprimentei ela, e o ancião ficou conversando com ela e a Silvia. E a neta dela, que é a Luana, estava em casa. Aí eu fiquei conversando com ela. É jovem, fica com jovem, né? Aí o que acontece? Eu fiquei lá conversando com a Luana e ela frequentava aquela igreja quadrangular. E aí eu fiquei batendo papo com ela e tal. Aí, de repente, depois que a gente ficou conversando muito de igreja, não sei o que e tal, aí chegou os pais dela, né? Eles são altos assim, né? E aí eu fui, cumprimentei eles, porque de repente eles chegam, nem me conhecia, eu estou na casa deles, falando com a filha deles, eu fiquei até meio assustado, né? Cumprimentei eles, assim, com aquela simpatia e tal, fiz o meio de campo e depois, ó, estou indo embora, vou descansar. Tchau, Silva, depois a gente conversa. Peguei o carro e fui para casa. Fui descansar o final de semana e tal. Quando chegou na segunda-feira, eu ligo para a Silvia para a gente fazer todo o planejamento do trabalho que a gente fazia lá para o próximo final de semana. Aí a Silvia fala para mim, Franz, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, eu não sei, você não me contou. Aí ela falou, sabe a Luana com que você estava conversando? Eu falei, sei. Ela foi para a igreja quadrangular para receber a palavra de Deus, que fazia tempo que ela não ia. E ela foi vazia e voltou vazia. Mas quando você foi lá conversar com ela, todas as dúvidas, tudo aquilo que ela precisava para preencher a sua mente, o seu coração, você falou para ela. Eu falei, sério?
Sério. Ela ficou super animada com o que você comentou com ela. Eu falei, Silvia, sábado a gente precisa ir lá. Eu não queria ir, agora já mudou tudo. Eu falei, legal, a gente vai. Você está percebendo como Deus trabalha? Olha só. Aí, quando chegou no sábado, a gente fez as visitas, tal, tudo direitinho, os estudos bíblicos. Depois eu juntei todos os jovens da igreja, uma galera que foi comigo, e a gente foi lá para a casa da Lucia. E a gente chegou lá e falou, Silvia, fala para a Luana e para a Lucia que a gente vai lá só para tocar um violão, vamos tocar uma música lá e tal, fazer um agito, fazer uma oração e depois a gente cai fora. Falou, beleza, era isca, né? Aí a gente foi, conversou, bateu um papo, sorriu, falou umas besteiras lá. Aí depois a gente começou a tocar violão, tinha uma galera jovem lá. E aí, depois, o que a gente fez? A gente fez uma oração super legal e tal. Aí depois a gente começou a se abraçar e conversar. E eu aproveitei aquela emoção e tal. Eu falei, Luana, e aí, você gostou? Eu falei, amei, super legal. Eu falei, você quer que a gente venha todo sábado aqui para você ter essa experiência? Eu falei, eu quero, mas você tem que falar com a minha mãe. Eu falei, nossa, não acredito. Aí eu fui, conversei com o Luci. E aí, você gostou? Gostei. E aí, você quer que a gente venha o próximo sábado de novo? Assim, pode vir. E aí, todo sábado a gente ia tocar violão, ler um texto da Bíblia e fazer uma oração. Aí depois, adivinha o que aconteceu? Virou estudo bíblico. Virou estudo bíblico. E aí a gente ia para estudar com a Luana e com a mãe. E aí depois frequentava o irmão e o outro irmão. E o pai sempre fugia para não pegar estudos bíblicos. E teve uma vez que ele fugiu, mas deu problema na Kombi, que ele era pintor, que ele ia para a chácara. Deu problema na Kombi, ele não conseguiu ir e voltou. Bom, para resumir, a gente começou a estudar a Bíblia com essa família, e aí a primeira que tomou a decisão para se batizar foi a Luana. A Luana se batizou, aí depois que a Luana se batizou, aí o que aconteceu? Aí depois se batizou a mãe, se batizou o pai, depois se batizou os 2 irmãos e a nora. 6 pessoas se batizaram. 6 pessoas. E eu queria ir para casa descansar e dormir porque eu estava cansado. Você percebe? 6 pessoas se batizaram. Nossa, foi uma bênção. E aí meu tempo já está chegando, falta 3 minutos aqui para acabar. E, assim, essa experiência vai muito longe. Muito longe. Fica para uma outra oportunidade, mas tem um finalzinho. A Lucy, ela era cartomante. Ela lia cartas para as pessoas. Vocês já ouviram falar naquela jogadora de basquete, a Hortência? Já? Hortência, quando jogou aqui em Sorocaba, era cliente dela. Pessoas ricas, poderosas, políticos, iam lá consultar as cartas com ela. Só para você ter ideia aonde eu estava ali no terreno do inimigo, combatendo de frente com ele. Então, para você ver que, assim, eu estou resumindo a história, mas essa história é tão longa, com tantos detalhes que acontecem, só para você ter uma ideia. Num dia a gente estava no estudo bíblico lá, e um dos filhos dela, o caçula, ia para o show de Ivete Sangalo. E a mãe dele falou assim, filho, não vá para o show de Ivete Sangalo. Ele falou, eu vou. Aí ele foi. Quando ele foi para o show de Ivete Sangalo, adivinha o que aconteceu com ele? Assaltaram ele, deixaram ele só de cueca. Ele precisou conversar com um amigo lá para entrar em contato com a mãe para os pais pegarem ele. E aí, no outro dia, eu estava conversando com 2 funcionárias minhas que foi para esse show, e aí elas me contaram os horrores que aconteceu nesse show. Tinha um pai que ele foi com as filhas, que ele não deixou as filhas ir sozinha, e aí ele falou assim, nossa, eu estou com as minhas filhas aqui, mas a sensação que eu tenho é que eu estou no inferno. Porque ele viu uma garota sendo beijada por 2 meninos. Ele viu garotos e garotas largados no chão, bêbados, vomitando. Dentro do banheiro tinha menino com menina, aquela loucura toda. Um verdadeiro inferno estava ali. E aí esse menino que largou o estudo bíblico para ir para o show, ficou de cueca, para você ter uma ideia. Nunca mais ele desobedeceu à mãe, para você ter uma ideia. E lá na frente, depois, ele se batizou. E aí o interessante é que a Lucy, um dia ela estava na frente da casa dela. A vizinha dela falou, ô mulher, tudo bom? Ela falou, tudo bem? Preciso falar com você. Eu falei, pode falar. Essa tua religião é boa, hein? É? Mas como assim boa? Porque tu era desbocada, linguaruda, barraqueira, fazendo a maior confusão e hoje você mudou. Olha, essa tua igreja faz milagre mesmo, hein? Você percebe? Primeiro a gente prega o evangelho com o quê?
com o testemunho. Querido, quando você começa a ter tempo para estudar, para orar e se relacionar com Deus, se você está de coração, se você acredita, se você crê, a transformação acontece em você. As pessoas notam isso daí, notaram isso na Lucy. Notaram nela essa transformação, essa mudança nela. Mas não pense que tudo foi flores. Porque quando ela veio para a igreja, ela trouxe muitas coisas do gênio dela. E deu muito problema na igreja, deu muita comissão, deu muita briga. Você não tem ideia o que foi. Mas olha que coisa interessante. A gente precisa ter paciência com as pessoas. E aí depois ela pegou alguns cargos da igreja. E hoje ela é diretora da ADRA. E o trabalho que ela faz na ADRA é algo espetacular, ao ponto de desenvolver um trabalho tão impactante aqui na cidade de Votorantim, que ela faz parte do Conselho Social aqui da cidade de Votorantim, onde foi filmado, fizeram uma reportagem com ela e ela teve um reconhecimento do trabalho social que ela faz aqui na cidade através da ADRA. E você sabe qual é o melhor de tudo? A Lucy, ela foi considerada, tá, a melhor diretora da ADRA da Associação Sudoeste. Ela ganhou um prêmio com isso daí, da dedicação e envolvimento dela. Eu fico muito, muito feliz. Eu estou com um estudo bíblico ali perto da casa dela. Eu não sei se eu já contei esse testemunho do Jorge, senão eu conto depois. E aí eu saí do estudo bíblico da casa do Jorge e fui lá visitar ela. Fui lá fazer uma oração com ela e a casa dela tá assim, a casa dela virou assim, tem um emblema da ADRA lá, é como se fosse um ponto de referência da ADRA. Ali as pessoas vão para pegar roupa, para pegar comida, para pegar tudo que você pode ver, ela promove cursos e tudo. Gente, ela tem sido uma bênção. E você sabe o que ela gosta de fazer? Ela gosta de ganhar almas para Jesus. É impressionante. Ela gosta de ganhar almas para Jesus. E você percebeu como tudo aconteceu? Eu estava no Rio de Janeiro, triste, porque estava longe dos caminhos de Deus e falava assim, eu preciso agora ganhar almas para Jesus, eu faço uma oração, as coisas acontecem, Deus me manda para cá. E interessante que aqui em Sorocaba, depois eu conto isso, era a menor proposta financeira no momento. Eu abri mão, você não tem ideia, eu abri mão de carro importado, de dinheiro, de tudo, mas era a única proposta menor que eu tinha financeira era aqui, mas era a única que eu tinha com sábado livre. E eu aceitei. E por ter aceitado isso daí, Deus me proporcionou essas experiências de ganhar alma para Jesus. E aí, depois, o meu salário ele que duplicou durante todo esse período. Eu vou ter que ganhar mais do que eu ganhava antes. Deus me deu muitas coisas assim que eu nem pedi e as coisas aconteceram. Quando você faz uma parceria com Deus, é assim. Você sempre sai ganhando. Mas só que você tem que dar alguma coisa. E a única coisa que Deus quer é o teu coração. Porque Ele vai transformar teu coração. Ele vai transformar a tua vida e as coisas vão acontecer. E, queridos, eu quero terminar com Tiago, capítulo 1, versículo 22 e versículo 25, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Queridos, eu sou uma prova disso. Lógico, são anos de trabalho, anos de história, muita coisa acontecendo, enfim, os outros testemunhos ficam para outro dia. Mas eu posso te dizer uma coisa, que essa experiência com Deus é algo maravilhoso, porque assim, você vai ser bem-aventurado no que você vai realizar. Você sabe por quê? Porque você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. E isso acontece porque quando você tira esse tempo de qualidade para estudar, Deus se transforma, muda, e aí agora você começa a pregar o evangelho. E as coisas acontecem naturalmente. Acontece no teu trabalho porque as pessoas vão notar você. E aí você compartilha um panfletinho. E você começa a evangelizar a pessoa com um panfleto. Depois você começa a evangelizar a pessoa com um livro. Depois você começa a evangelizar a pessoa com o teu testemunho e com a tua oração. A primeira alma que eu ganhei para Jesus, eu não dei estudo bíblico. Eu só ia visitar e ler a Bíblia e orar. Só. E a pessoa se batizou.
Agora imagine o que você pode fazer. O que é que você está fazendo aí? Deus, ele te enviou aí com uma missão, um propósito. E esse propósito é para que você brilhe, é para que você compartilhe Cristo Jesus na tua forma de ser e na tua forma de agir. E aí, o que eu queria deixar com vocês aqui na palavra de Deus, e o ponto final e o meu apelo é para que nós não sejamos ouvintes negligentes, mas sim operoso praticante. É lógico que com o tempo, desenvolvendo a nossa vida religiosa, às vezes a gente fica fraco na fé, às vezes a gente fica desanimado, às vezes a gente cai. Faz parte da vida. Daniel orava 3 vezes ao dia, tinha um relacionamento tão maravilhoso com Deus, mas ele se sentia tão pecador que na oração ele dizia assim, Senhor, nós temos pecado. Será que é por causa desses pecados que eu não estou conseguindo entender essas visões? E na realidade ele era uma pessoa muito amada. Você percebe? Daniel era assim. Imagine nós. Então, às vezes a gente se sente fraco, às vezes a gente está desanimado, às vezes dá vontade da gente soltar o pau da barraca e dar um tempo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não desistam. Independente qual seja o teu problema, a dificuldade que você está passando, não desista. Não seja, queridos, um ouvinte negligente. Continue estudando a Bíblia. Ah, mas eu sou tão pecador, eu não tenho feito coisas legais. Não importa. Jesus te ama. Eu não mereço. Merece. Ele morreu por você na cruz. O inimigo é que vem com essas ideias. Ele coloca as armadilhas, a gente cai, a gente desanima, vai na lama do pecado e depois ele joga sujo, joga baixo e diz assim, ó, fica distante daquele povo, não vai para a igreja, ou faz assim, faz assado. Mas isso não é plano de Deus. O plano de Deus é que você vá do jeito que você está. E aí você pensa, mas do jeito que eu estou, eu não mereço. Deus fala assim, eu mereço, você merece, porque eu vim salvar pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Nós somos os primeiros. E Deus, ele vem assim, ó, você tá vendo? Ó, eu tenho uma roupa de justiça branca, que ela foi lavada com o meu sangue na cruz, para te envolver, para dar brilho na tua vida, para dar significado. Eu só vou te pedir uma coisa. Me dá o teu coração. Deixa eu trabalhar com você. E no desenvolvimento dessa nova aliança, ele vai dizer para você, vais e não peques mais. Mas se porventura pecar, eu estou aqui para te ajudar. E aí, nessa nova parceria, você vai brilhar. Você vai ser sabor na vida das pessoas. E você vai começar a impactar as pessoas. No trabalho, na faculdade, no trem, no bondinho, no ônibus, não importa onde você esteja. Você vai brilhar. Alguns resultados desse teu trabalho, Deus vai permitir que você veja eles aqui para você não desanimar. E para que você compartilhe com outras pessoas para animar outras pessoas. Mas pode ter certeza que o resultado final do teu trabalho, você vai ver quando você estiver no céu. E aí você vai ver que bênçãos aconteceu na tua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por ter essa oportunidade de ouvir a tua palavra. De entender que precisamos tirar mais tempo para orar, meditar na tua palavra e, com a ajuda do teu Espírito Santo, viver mais. São tempos difíceis, são tempos complicados. Às vezes estamos tão desanimados, queremos fazer nada. Mas, por favor, Senhor, não nos deixe nos desanimar. Pegamos o nosso livre-arbítrio e colocamos na tua mão para que o Senhor possa guiar e nos orientar para fazer a tua vontade, Pai. Para que possamos levar conteúdo, levar a tua palavra para as pessoas que estão ao nosso redor. Para que possamos ser luz na escuridão desse mundo onde tem muitas pessoas que estão sofrendo, Pai. Que possamos falar para essas pessoas que Jesus está voltando e ele vai voltar. Dá para perceber que está perto. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pela mensagem. Muito obrigado por despertar dentro de nós para que não sejamos ouvinte negligentes, mas operoso praticante da tua palavra. Para que possamos ser bem-aventurados, ser felizes naquilo que vamos fazer, compartilhando e falando de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos e te pedimos por todos esses teus filhos que estão espalhados aí por Chicago, subúrbio, nos Estados Unidos, que o Senhor esteja protegendo, orientando e os guardando e os abençoando. Amém, Senhor. Queridos, beijo no coração. Obrigado por ficar com vocês.
Ó, eu passei 9 minutos, tá? Um pouquinho do tempo. Ai, até parece.